Toda a honra e toda a glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos os ouvintes. Saúde, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Deixa um texto aqui que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. E assim diz o texto: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito longe. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correu, e lançou-se ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Esse texto aqui nos fala acerca de 2 jovens que viviam numa fazenda. Mas aqui o personagem principal é o pai desses 2 jovens. E quando fala sobre esse filho pródigo, que aqui nesse texto nos diz que era o filho mais novo, que um dia tomou uma decisão e fez uma má escolha de chegar até o seu pai e lhe pedir a parte da sua herança que ele tinha direito. E aqui o texto nos fala que dias depois, após o pai ter repartido por eles a herança, aquele jovem mais novo, o filho mais novo, então tomou a decisão de sair da casa do pai e viver numa terra muito longe, viver de forma dissoluta, de forma em que ele começou a experimentar os prazeres do mundo, começou a experimentar a tudo quanto de fato entristece ao pai. Ou seja, ele se afastou da casa do pai para querer viver a sua própria vida, para querer experimentar coisas novas, querer experimentar também coisas perigosas, e começou então a viver dissolutamente. E o texto nos fala que, e ele havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E este jovem então começou a padecer necessidades. E aqui nos fala que ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E esse jovem desejava comer a comida que os porcos se alimentavam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele parou um momento na sua vida e refletiu, e tornando em si, disse-lhe: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Tomarei uma atitude, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então aquele jovem, ele tomou essa decisão e voltou para a casa do pai. Aquele jovem então decidiu regressar novamente para o convívio com o pai. E aqui lá na frente o texto nos diz, quando ele chegou diante do pai, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa
roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. O pai, naquele momento, meus queridos, decidiu perdoar aquele jovem. Essa foi a primeira atitude, porque ele estava aqui movido de íntima compaixão. E este pai aqui, meus queridos, é Jesus Cristo, Filho de Deus. É o nosso Senhor, que naquele momento estava aqui representando essa figura deste pai. Ele está dizendo aqui, meus queridos, que aquele jovem, ao regressar para a sua casa, para o convívio do pai, ele disse para os seus servos: trazei a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. O que isso significa? O que isso simboliza? Isso aqui, na verdade, simboliza a restauração da dignidade que havia sido perdida na vida daquele jovem. Isso aqui simboliza, sabe o que, meus queridos? A restauração da autoridade e confiança que havia sido perdida na vida daquele jovem. Isso aqui simboliza, sabe o que, meus queridos? Aqui significa que os servos andavam descalços, mas os filhos andavam calçados. As vestes novas simbolizam uma nova vida na presença do Pai. Aquele filho foi perdoado, a sua dignidade foi restaurada, a sua confiança foi restaurada, e ele pode então retornar para o convívio com a sua família. Muitos aí já perderam a autoridade, muitos aí já perderam a confiança, muitos aí já não têm mais crédito diante da sua própria família, muitos aí também tomaram atitudes e decisões e escolhas más e estão vivendo dissolutamente. Mas esta é a manhã de reconciliação, esta é a manhã de perdão, esta é a manhã de salvação, porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, está aqui para te dar um abraço de perdão, está aqui para restaurar a tua dignidade, para te dar uma nova vida, vestes novas, para restaurar a confiança que havia sido perdida. Jesus Cristo está aqui para restaurar a autoridade que você perdeu, a dignidade que você perdeu, a confiança que você perdeu. O Filho de Deus está neste lugar mais uma vez para te dizer que não importa, meu amigo, quantas coisas você fez, o quão longe você foi e o quão profundo você caiu, os pecados que você cometeu, se verdadeiramente você regressar para a presença do Pai, para os braços do Pai, para a casa do Pai, e tomar essa decisão e essa atitude verdadeira que este jovem também tomou, o Pai estará esperando por você de braços abertos para te dar um abraço de perdão. Mas lembre-se, depende da sua decisão, depende da sua escolha em verdadeiramente se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que haja uma fé genuína em você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E Deus está aqui nesta manhã, meu amado. Deus está aqui, minha amada, está esperando pela tua decisão, está esperando pela tua escolha. Tome a decisão certa, faça a escolha certa, se entregue a Jesus, se entregue ao Senhor e receba o abraço de perdão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.